E aí, gente? Tem uma instrução boa hoje, hein? Convidem pessoas, porque hoje nós temos uma instrução muito boa. Pérolas a porcos. E aí? Pastor Valdiran. Shalom, shalom. Hoje vamos falar de pérolas a porcos. O que significa isso? Tá me ouvindo desde a Bahia? Amém. Esse capítulo 7 de Mateus vai dar o que falar, gente. Ó, nós vamos falar. Ontem nós falamos, não julgueis para não ser julgado. Hoje nós vamos tratar, não dê pérolas a porcos. Amanhã nós vamos pedir, dar, vamos falar de oração. Depois nós vamos falar sobre a porta estreita. Tudo isso no capítulo 7 de Mateus. Depois vamos falar sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Árvore boa dá bom fruto. Depois nós vamos dizer outra live. Na outra live nós vamos entrar naquele texto que diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo, né? Eu expulso os demônios, Senhor. Eu curo, Senhor. Não te conheço. Tudo no capítulo 7. E ainda tem mais algumas coisinhas. Então, gente, capítulo 7 de Mateus vai ser muito rico. E no 8 já começam os milagres. Porque o capítulo 6 e 7, Yeshua está ensinando. E eu estou ensinando para vocês o que ele ensinou. Mas no capítulo 8 já começam os milagres. E aí nós vamos começar a ministrar sobre esses milagres também. Muito bem, gente. Glória a Deus pela sua vida. Não vou me estender muito hoje, porque daqui a pouco eu vou dar um discipulado fechado para os meus discípulos, onde nós vamos falar de autoridade espiritual avançada. Tem alguns assuntos que tem que ser falados no fechado, só para discípulos, só para quem está debaixo da cobertura espiritual. Quem sabe você pode participar também dessa cobertura espiritual em breve. Então vamos lá, gente. Convidem pessoas aí, por favor. Solta o dedo aí, solta o dedo. Pá, 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 pá. Tirar essa musiquinha sonolenta. Prontinho. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, Lucena, Denise Lucena, Val Alves, Cleide Nobreza, Eva, Michele, Neuza, Raister, Telei, opa, quase não consigo. Márcia, Móveis, Jefferson. Obrigado, Jefferson, por me seguir. Que honra, muito obrigado. Raquel, Janaína e nosso querido Valdiran, Silvânia. Vamos lá, gente. Que o Eterno fale conosco mais uma vez através da palavra, que é o próprio Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Que Ele ressuscite em você o amor pela palavra, pelas escrituras, que você volte a ter o desejo de encontrar os tesouros maravilhosos que as escrituras carregam para nós. E hoje nós vamos ler apenas um versículo. O conteúdo todo de hoje é apenas um versículo. Eu tenho que me fixar nesse conteúdo hoje aqui, onde o Senhor Yeshua vai dizer, versículo 6, é Mateus 7, versículo 6. Não julgueis, aliás, esse foi ontem, deixa eu só abrir meu esboço aqui, senão não me concentro. Versículo 6, não deem o que é sagrado para os cães, não atirem pérolas a porcos. Se vocês assim fizerem, eles pisarão
e então atacarão vocês. Olha que texto, gente. Quem aqui já ouviu esse texto? Tenho certeza que você já ouviu, tenho certeza que você não entendeu nada. Porque nós brasileiros, quando lemos esse texto, nós usamos esse texto com muita agressividade. Vou explicar por quê. Porque a palavra porco aqui, lá no judaísmo, ela sim é uma palavra pesada. Até mais pesada do que para nós, porque você come carne de porco. Porco é bênção para o evangélico, né? Torresminho, né? Agora, para o judeu, porco é maldição. Para mim também é, graças a Deus. Então, o porco, ele fala de maldição. E o nosso Senhor Yeshua, quando ele diz, não dê suas pérolas a porcos, ele está dizendo assim, não dê o seu conteúdo, não dê as suas riquezas intelectuais, não dê os seus valores para pessoas que têm mentalidade imunda, como os porcos. Porque existem pessoas que o nível de mentalidade não é compatível com o que você tem para entregar. Ah, eles são porcos? Não, eles não são porcos. É uma maneira de falar, uma analogia. A mentalidade. Porque o porco ele é um animal que ele não consegue reconhecer o que é uma pérola. Possivelmente Jesus estava olhando um grupo de porcos ali, né? E falou de longe, olha, não jogue pérolas ali. Os porcos não vão entender. Os porcos não vão compreender. E o contexto é muito simples. Então ele vai falar de porco e ele vai falar de cães. Ele fala, olha, não deem o que é sagrado para cães e não atirem pérolas a porcos. Quem são os cães? São os cananeus, os descendentes dos cananeus. E o judeu considerava que os cananeus representavam todo o paganismo que ainda havia envolvendo ali aquela sociedade. Todo pagão. Tanto que quando aquela mulher disse, Senhor, até os cães comem o farelo que cai da mesa. Ela era uma cananeia. Ela estava dizendo, eu sou uma cananeia. O cananeu é chamado de cão. Né? Mas enfim, o porco e o cão aqui falam de pessoas que não estão prontas para receber tesouros intelectuais ou tesouros emocionais. Eu quero que você entenda isso. Cada nível de desenvolvimento espiritual merece um nível de ensino. Se você gosta de anotar o que eu estou ensinando, guarda isso aí. Cada nível de desenvolvimento espiritual merece um nível de ensino. Por exemplo, hoje, eu, Ricardo, pelo nível de desenvolvimento espiritual e intelectual que eu tenho, não é qualquer pessoa que vai conseguir me ensinar. Não é qualquer pessoa que vai conseguir me ensinar. Agora, eu creio que existem pessoas que são tão evoluídas, mas tão evoluídas de conhecimento, de espiritualidade, que se elas falarem para mim, eu não vou entender nada. Eu não vou entender. Faz sentido para vocês? Por quê? Porque eu ainda preciso subir alguns degraus para me aproximar pelo menos aos pés daquela pessoa. Da mesma maneira, tem pessoas que entram na minha live aqui e falam assim, o que esse pastor está falando? Que é judaizante? O que esse pastor está falando? Que guarda sábado? Isso é um herege. O dia do Senhor é no domingo. Ah, ele está dizendo que Papai Noel não é de Deus? Ah, esse pastor ridículo, retardado. Sabe? Então, eu não os culpo. Eu só digo que eles ainda estão em um nível intelectual e espiritual que não compreendem aquilo que hoje eu e vocês que estão aqui compreendem. Como eu sei que vocês compreendem? Porque vocês estão aqui. De vez em quando entra um na live e sai. Né? E tem aqueles que eu vejo que todo dia estão aqui. Eu sei o nome de vocês todos, eu já reconheço quando vocês entram. Por quê? Porque são pessoas que já estão prontas. Né? Então, se você olhar mais à frente, nós vamos tratar disso em outras lives, vai ter uma situação que os discípulos vão falar assim, mestre, por que o Senhor fala conosco por parábolas?
E Yeshua vai dizer assim, eu falo por parábolas porque eu quero que vocês entendam, e eles não. Jesus tinha um jeito de falar que ele conseguia falar de uma maneira que só as pessoas que ele queria entendiam, e os outros não. Ou seja, os talmidim, os discípulos de Jesus, estavam prontos para interpretar parábolas. Os outros não. Que coisa linda! Que coisa linda! E Yeshua não queria dar certas pérolas para o povo, e ele dava só para os discípulos. Foi isso que ele falou. Eu falo por parábolas para que vocês me entendam os mistérios. Ele ainda diz assim, a vós é dado de entender os mistérios do reino de Deus. A eles não. Então o mistério não é para qualquer um. O código não é para cada um, qualquer um. O que é um código? Eu tive um discípulo que andava do meu lado para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, só pegando o código. Depois que ele achou que já tinha código suficiente, ele passou a cauda em mim e foi viver de um ministério paralelo, ingrato. Falha minha, porque o código não se dá para qualquer um. O ouro não se dá para qualquer um. O rema não se dá para qualquer um. Olha, gente, o quanto eu dou para vocês aqui nessas lives. Mas tem muita coisa que eu não falo aqui. Por isso eu tenho meus discípulos. Tem coisa que eu falo para os meus discípulos. E tem coisa que eu só falo para um ou dois. E tem coisa que eu não falo para ninguém. Porque nós não lançamos as nossas pérolas deliberadamente. Cada pérola tem um alvo específico. Eu prefiro dizer assim, porque a linguagem judaica que Jesus usou é muito forte. Então, ao invés de eu dizer, não lance a pérola aos porcos, vamos dizer numa linguagem que nós brasileiros entendemos. Cada pérola tem um recipiente específico. Então, veja bem. Isso aqui para mim é o objeto mais caro que tem no meu escritório. Tem muita coisa cara aqui. Eu não vou mostrar hoje não, porque já mostrei. Isso aqui é o objeto mais valioso que tem nesse escritório. Uma pedra que eu trouxe de Jerusalém. E tem outras aqui. Então aqui. É o objeto mais caro. Quanto custa? Uma eternidade. Um pedaço de Jerusalém. Milhares de judeus morreram por Jerusalém. Eu tenho um pedaço de Jerusalém aqui. Agora eu pego uma pedra de Jerusalém e dou para uma pessoa que não entende nada, o que ela vai fazer? E apóstolo maluco? Vai jogar fora. Vai jogar fora. Então, eu preciso saber para onde eu aponto as riquezas que Deus colocou em mim. Eu preciso saber para onde eu aponto os tesouros que eu carrego. Porque tem muita gente que nunca vai compreender. Isso você também. Né? A pessoa que carrega algo especial, ela tem que ter discernimento para saber quem comporta o que você carrega. Para você ter uma ideia, deixa eu beber uma água aqui. Quando alguém me pede cobertura espiritual, para ser meu discípulo direto, eu pergunto algumas coisas. Eu mando um formuláriozinho. Primeira coisa que eu pergunto, qual é a sua igreja? Se a pessoa disser que é Assembleia de Deus ou é pentecostal, eu já fecho o coração. Apóstolo, o senhor tem alguma coisa contra a Assembleia de Deus? De jeito nenhum. Só que não tem como eu trazer uma pessoa que fala uma linguagem eternamente diferente do que nós cremos hoje. Tem condição. Tem condição. Salvo as exceções. Aí outra coisa que eu pergunto, você já entende alguma coisa de calendário de Deus? De festas bíblicas? Eu estudo, já li um livro, eu gosto de assistir live. Ótimo. O coração já está aberto para isso. Já está aberto. Nunca ouvi falar. Eu penso, como é que eu vou botar uma pessoa dessa no meu grupo de discípulos principais? E mês que vem vai ter uma festa bíblica. Eu vou falar, vamos fazer a festa bíblica. Entende? Então eu tenho até um grupo intermediário, chamado Hafid, que é um grupo que o pessoal está debaixo da minha cobertura de oração, mas vão se adaptando. Agora, tem pessoas que podem vir direto. Pessoas que vão
comportar essas perguntas que eu faço, né? O que você pensa das festas bíblicas? O que você pensa do Shabat? O pessoal pode falar, olha, eu sou a favor, mas eu não guardo ainda. Tá tudo bem, é a favor. Ah, eu sou contra, o dia do Senhor é domingo. Não serve. Não serve. Você está disposto a ser um dizimista no nosso ministério? Não, não estou. Eu tenho a minha igreja. Eu quero estar debaixo da tua cobertura, mas eu não quero dizimar. Eu falo, então pede para a sua igreja te dar cobertura. Se você está pedindo uma cobertura espiritual, você deve estar precisando de algo. Você tem que honrar essa fonte. Então, esses critérios são critérios que você vai criar para poder entender quem é compatível com o tamanho de unção que você vai entregar. Com o tamanho de autoridade que você vai impartir. É sobre isso que Jesus está falando, não dê pérolas a porcos. O que Jesus está dizendo para os discípulos é, cara, vocês não entenderam ainda não. Vocês estão andando com o rei dos reis aqui, mano. Vocês vão descer do monte comigo aqui e vai ter muita gente que não tem compatibilidade nenhuma para entender o que vocês estão recebendo de mim. Vocês precisarão, Pedro, Tiago, João, fulano, Beltrano, vocês precisarão ter um discernimento para onde vocês vão apontar essa metralhadora profética que vocês estão recebendo de mim. Faz sentido para vocês, gente? Anotem aí. Anotem aí para eu poder entrar na continuidade aqui do conteúdo. Eu estou me fazendo entendido? Aproveitem e convidem algumas pessoas aí, gente. Toda vez que vocês olharem para cima aí para o número e verem menos de 100 pessoas, eu quero que vocês fiquem com pena de mim. Tem menos de 100, estou com pena do apóstolo. Coitado do apóstolo, está trabalhando todo dia aqui, não tem nem 100 pessoas. Sejam meus cúmplices em aumentar esse canal. Ótimo. Obrigado aos que responderam aí. Vocês estão me entendendo. Então veja bem. Não se deve gastar energia com quem não tem mentalidade para receber o que você tem para falar. Né? Eu fui na peixaria. Aqui em frente à minha casa tem uma peixaria grande, muito boa, Mercado do Peixe. Eu fui comprar um peixe e vendia lula. Vende lula aqui no mercado. E eu falei, brinquei com a tiazinha do peixe lá. Eu falei, tiazinha, eu gosto de comer lula, mas essa eu não vou comer não. Estou embrulhado com lula. Estou embrulhado com lula. Foi uma piada. Aí ela falou assim, aí você está falando do presidente? Eu falei, claro que eu estou embrulhado com ele. Aí ela falou assim, ai, mas ele é tão bonzinho, ele é tão fofinho. Ele falou que vai dar picanha. Quando ela falou aquilo, eu tive um ímpeto de metralhar todo o meu antipetismo em cima dela. Mas eu olhei e pensei, uma senhorinha, gente. Ela é uma pessoa simples, que foi engabelada pela conversa fiada do Molusco. Eu vou ser grosso com ela, ignorante? Não. Não. Por quê? Porque ela é uma porca? Não, ela não é uma porca. Mas a linguagem de Yeshua, não lance pérolas a porcos, cabe nela. Né? Hoje aconteceu uma coisa, né? A CNN, gente, fez uma matéria, tiveram acesso aos vídeos do suposto terrorismo lá, que teve o quebra-quebra lá no Congresso e no Planalto. E quem é que estava abrindo as portas? Filmaram, pegaram os líderes da segurança particular do Lula, que um deles hoje ele faz parte da liderança, é um coronel, se eu não me engano, líder da segurança do Lula, já trabalhou para o Lula em outros mandatos e hoje trabalha de novo. Pegaram lá o cara abrindo as portas, e ele abria a porta e ele fazia sinal para os manifestantes. E outra coisa, o vídeo mostrou 2 tipos de manifestantes. Um era o povão que entrava assim. São esses que estão presos.
E o outro era o pessoal que ele abriu a porta, entrou um grupo diferente, com marreta na mão, com machado na mão, quebrando tudo. Era um outro grupo. Não é mais um boato. Está na TV. O Globo não vai mostrar, mas está na TV. Eu posso pegar esse vídeo, tintim por tintim, está tudo explicado, e mostrar para um petista. Ele não vai ver. Alguns vão. Tem muito petista inteligente, aberto. Mas tem muito que está como... Você joga pérola, a pessoa não quer comer a pérola. Estou usando um exemplo polêmico, gente. Podia usar um outro exemplo. Mas o que eu estou falando é que a sua maturidade, a minha maturidade está chegando agora. Mas a sua maturidade precisa sempre lembrar com quem eu devo falar o que eu penso. Com quem eu devo, para quem eu devo transferir o que eu carrego. Eu não posso falar coisas profundas para quem não entende. Eu não posso falar coisas profundas para quem não quer ouvir. Eu não posso falar coisas profundas para quem está ouvindo, mas no final já tem uma opinião formada. É igual debater com o testemunho de Jeová, gente. Eu não debato com o testemunho de Jeová. Eu tenho amigo testemunho de Jeová. Eu não debato. Porque se eu for falar o meu para ele, ele vai falar o dele para mim e vai ficar esse troca-troca. Entende? Então, para quem são as pérolas? Para quem são as pérolas? Preste atenção nisso, que eu já vou terminar. Em primeiro lugar, as pérolas são para os talmidins, os discípulos. É para o discípulo que eu dou a pérola. Eu dei um treinamento de sexualidade para os meus discípulos, para os homens. Tinha uns que chegavam a arrepiar a orelha de assustado com o que eu estava ensinando. Mas eles ouviram. Agora, o mesmo assunto, jamais eu vou poder falar aqui na live. Entende? Por quê? Porque são questões pessoais, são questões que envolvem a experiência de vida. Então você tem que saber quem está pronto para ouvir. Né? Então, em primeiro lugar, seu tesouro é para os discípulos. Por isso que Jesus tinha mais de 15 mil pessoas que o seguiam, tinham 500 que eram discípulos, tinham 12 que eram discípulos mais perto, 3 que eram os mais próximos, Pedro, Tiago e João. Dos 3 tinha um que era João, o discípulo amado, que reclinava a cabeça no peito dele. Porque cada um tem um nível de código. Agora você vê, João era o que estava mais perto, que reclinava a cabeça no peito dele. E é o que recebeu toda a revelação do Apocalipse. Por que Jesus não deu a revelação do Apocalipse para Pedro? Porque é níveis de receptividade dos códigos, das pérolas. Então, em primeiro lugar, você deve passar as pérolas para discípulos. Segundo, para pessoas compatíveis. O que é uma pessoa compatível? Você não é meu discípulo, mas eu estou batendo um papo com você, a gente vai criando uma amizade e eu descobri que você é compatível. Então eu vou testando, eu vou falando algumas, você fala outras para mim. E esse casamento de compatibilidade, mesmo pensando diferente, somos compatíveis em muitas coisas. Terceiro, nós podemos falar as nossas pérolas aos sedentos. Sedento é aquela pessoa que não entende nada, mas ela está desesperada para entender. São as exceções, aquela pessoa que pede para ser discípulo, você pergunta, você segue calendário? Não, você entende isso? Não. Mas eu quero, pelo amor de Deus, deixa eu te seguir. Deixa eu andar contigo, eu estou disposto. Eu quero aprender tudo. Eu estou disposto a renunciar a qualquer coisa, eu quero viver isso. Isso são pessoas sedentas. Claro que você pode compartilhar pérolas com essas pessoas. Alunos também. Agora, alunos é com reserva. Por exemplo, imagina que eu abro um curso agora aqui, uma mentoria sobre autoridade espiritual. Vocês são alunos. Eu não conheço todo mundo. Então eu vou dar ouro para vocês. Mas de uma maneira cuidadosa. Porque aluno a gente dá ensino. Aluno a gente dá ensino. E por último, as pérolas devem ser dadas àqueles que honram
Honra, olha só como é que a honra é a coisa mais linda, né? Olha como a honra é coisa linda. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Deixa eu ver como é que está a versão hebraica aqui. Isso. Ó, Gálatas 6,6. Mas a pessoa que é instruída na palavra deve compartilhar. Peraí que eu me perdi. A pessoa que é instruída na palavra deve compartilhar todas as coisas que tem com o seu instrutor. Na tradução João Ferreira de Almeida diz: aquele que é instruído na palavra reparta seus bens com aquele que instrui. O que significa isso? A instrução, ela tem um valor. É por isso que as igrejas que eu dou cobertura, eu ensino aos membros da igreja a semearem na palavra. Acabou uma pregação, dependendo do nível da revelação, as pessoas vão voluntariamente lá na frente, jogam dinheiro em cima do profeta. Jogam dinheiro, toma, receba. Porque é uma maneira de você dizer assim: eu sou compatível. É uma maneira de você dizer assim: eu creio que essa palavra cabe em mim. Entende, gente? Então, que esse nível de maturidade que Yeshua trouxe para os discípulos lá em Mateus capítulo 7 também sirva para a nossa vida, né? Guarda seu tesouro. Guarda sua riqueza. Não tem a ver com chamar a pessoa de porco. Tem a ver apenas com saber o momento. Olha, a minha esposa é a pessoa mais linda e digna que tem no planeta. Mas tem hora que eu quero falar para ela meus códigos, código disso, daquilo, e eu vejo que ela está com a cabeça em outro lugar. Então o que eu tenho que fazer? Parar. Porque no momento que eu fico falando as palavras e não entram no coração dela, as palavras caem por terra. E Deus nos ensinou o seguinte, lá em Isaías 55, se eu não me engano: a palavra nunca volta vazia. Você não pode lançar uma palavra que volte vazia. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela vem, cumpre seu propósito e volta para Ele. Então assim tem que ser nossas palavras. Palavras que gerem mudança na vida das pessoas. Ah, mas como eu era imaturo. Vocês sabem, eu já viajei esse Brasil tanto, agora eu não viajo mais, ninguém me convida mais. Acho que eu estou muito desviado para ser convidado pelos pastores, né? Mas quando eu viajava muito, meu Deus, era como eu viajava por esse Brasil. Todo lugar que eu ia, eu pregava, era uma unção, era coisa tremenda, né? Só que chegava um momento que eu estava sozinho com o pastor da igreja, eu queria dar aula para ele de tudo, eu ensinava. Hoje eu fico lembrando disso e penso assim: como é que eu era idiota, meu Deus? O pastor me levou no restaurante, era para eu comer só. Eu fico querendo ensinar tudo que eu sei, enchendo no saco do homem, e ele nem está afim de ouvir. Nós temos que aprender a fazer uma linguagem corporal. Porque tem gente que te ouve só porque é educada. Mas ela não está preocupada em absorver o que você está falando. Tem gente que te ouve só porque está querendo pegar o teu segredo. Tem gente que faz pergunta para mim que eu não respondo. Que eu já vejo que a minha resposta pode se voltar contra mim. Então essa sabedoria, você vê que um versículo apenas de Yeshua tem tanto para falar. Por isso que eu estou preso aqui em Mateus. Não consigo andar. Já estou essa aqui é a 13ª live e nós só falamos de Mateus 6 e agora Mateus 7. Eu creio que nós vamos ficar pelo menos mais 6 ou 7 lives em Mateus 7. Porque nós vamos esmiuçar as palavras de Yeshua. Você vai entender muita coisa. Espero que você fique, né, conosco aqui, aprendendo, buscando, tá? Mas eu quero que você fique com pena de mim. Enquanto você olhar para a quantidade de pessoas na live e tiver menos de 100, você tem que orar e falar assim: Senhor, tem misericórdia do apóstolo, coitado desse apóstolo, todo dia fazendo live. Ajuda aí, galera, pelo amor de Deus.
Eu sei que se eu começar a falar de anjo aqui, eu sei, eu tenho uma experiência com anjo. Vai lotar a live. Se eu começar a falar de demônio daqui, capeta dali, vai lotar a live. Mas eu não quero. Eu fiz um propósito no meu coração. Eu vou gastar bastante tempo agora falando dele. Dele e dela. Dele, Yeshua. E dela, a palavra, a Torá, a Escritura. Porque talvez eu não consiga tanta audiência, talvez eu não venda material como eu preciso vender, mas se Jesus voltar hoje, eu vou para o céu. Eu quero muito ir para o céu. Eu estou com uma vontade de ir para o céu que vocês nem imaginam, gente. Amém? Tudo bem? Posso terminar? O que vocês acham? Tudo tranquilo? Então tá bom. Senhor abençoe a vida de vocês. Até a próxima live. Tchau, tchau.